Fala, Alex. Passando aqui para desejar, em meu nome e em nome do Kisa Cursos e Projetos, desejar um ano novo repleto de bênçãos, cheio de coisas boas e que seja um ano muito abençoado para você e para toda essa galera que te prestigia, que te assiste e que no próximo ano possamos estar aqui novamente juntinhos para mais um ano de trabalho. Beijo grande, fiquem com Deus. Até 2024. Cara, sabe qual foi a primeira música que eu cantei? Foi uma música do Resgate. Aquele que sonda o meu interior. E foi, eu nem queria cantar, foi um amigo meu que queria cantar aquela música. Falou, Tom, canta comigo, canta comigo, canta comigo. Eu falei, beleza, vamos. Aí cantei aquela música. Legal. Mas aí depois eu entrei, com 16 anos, eu entrei no Raiz Coral. Um abraço pro pessoal do Resgate, hein? É, Se estiver passando por aí, ou vocês passando no Rio, vocês estão me devendo. A gente esteve com o Resgate agora em Curitiba. Fizemos um teatro positivo lá. Som, que legal. Resgate, PG, tem aquele power trio que ele faz. Aham. Maneiro. Se liga, Resgate, estamos contigo. Aí, 16 anos, a coisa também vai, a partir daí... A partir daí eu começo a cantar. Porque eu fui no primeiro ensaio do Raiz Coral. Cantou no Raiz Coral, exatamente. Eu Sim, cantei no sim, Raiz sim, Coral. sim, Mas sim, eu sim. não fui convidado, né? Pro Raiz Coral, porque eu não cantava. A minha irmã já cantava, ela foi convidada. Ah, tá. Aí eu fui acompanhar ela. Quando eu sentei na cadeira e o pessoal começou a cantar ali na frente, cara, coral só negrada. Tipo, eu nunca tinha visto aquilo, eu só tinha visto em filme, né? Aqueles filmes americanos, coral de negro e tal. Cheguei lá, tinha 70 pessoas no primeiro ensaio, no bairro do Capão Redondo. Aí quando eu olhei, o pessoal começou a cantar, aí eu me apaixonei. E Deus falou comigo. É isso que eu tenho pra você. Ah, legal. E ali eu ouvi a voz de Deus falar mesmo, assim, no meu coração. É isso que eu tenho pra você. Foi tão forte que eu Ali levantei. Bateu o martelo. Bateu uma martelo. Foi tão forte que eu levantei do último banco da cadeira lá, da igreja que eu estava assistindo, e entrei no meio dos coritos sem ser convidado. chamado, entrei de penetra. Que maneiro, cara. Que interessante, meu. Aí não sabia cantar, aí fui estudar canto. Estudava 8 horas por dia de canto. Que 10. 8 horas por dia, estudava. Aí aprendi a cantar. Ficou lá no Raiz Coral durante quanto tempo? Até 2005, mais ou menos. 2006 lancei meu primeiro álbum solo. Projeto solo. Então lancei meu primeiro álbum solo em 2006. Tô aí com... Estamos em 2023, né? Como é que foi essa migração? Coral, um monte de gente cantando, aí fica mais fácil você estar ali, para um projeto solo, onde você é o linha cara. de frente. Então, eu tive algumas escolas que pra mim foram muito bacanas. Porque eu cantava no Raiz Coral, e aí depois eu comecei a cantar no Link 4, que era um quarteto dos 4 melhores vocalistas do coral, diminuiu. Reduziu. Fui backing vocal do Pregador Lu. É mesmo? Aí eu veio com o Lu, backing Um vocal. abraço, Lu, tá me devendo. Rapaz, Lu é difícil. Olha, bem, vamos lá. Fala. Abração, Lu. Lu é difícil? Lu é difícil. Beijo, Mas rapaz, irmão, foi uma escola maravilhosa assim, pra mim estar com ele. Ali eu entendi do profissionalismo da música. Foi com o Pregador Lu. É mesmo? Que eu entendi do lance profissional, Sim. né, da música. Porque até então no Raiz Coral Link 4 eu nunca tinha ganhado nada no Raiz Coral Link 4. Fiquei 6 anos cantando lá, não ganhei nada. Pra não dizer que não ganhei nada, ganhei R$50. Foi o único dinheiro que eu vi nessa. Deu pra um hot dogzinho, a Coca-Cola. Naquela época o hot dog era mais barato. Então deu pra alguns hot dogs legais. Aí Aí migrou pra carreira solo e eu fui gostou? back vocal do Marquinhos Gomes também. Que isso, cara. E depois eu fiz também trazendo a arca. Quando você fala back vocal, você fala dos projetos ao vivo ou de estúdio? Então, com o Pregador Lu eu acompanhei ele nos shows. Com o Marquinhos Gomes eu fiz estúdio e acompanhei em alguns shows. Ah, legal. Com o Trazendo a Arca, foi estúdio. Foi estúdio e o show ao vivo. Estúdio lá, o show em Maracanãzinho. Foi o show do Maracanãzinho. 2008, se eu não me engano, por aí, né? Foi o Maracanãzinho. Só que o primeiro álbum do Trazendo a Arca, eu produzi o vocal. Ah, legal. O vocal, então sou eu, minha irmã, mas algumas pessoas que eu fiz a produção vocal desse primeiro álbum do... Nosso... meu Deus, nunca parou. Eu fui aprendendo a viver o rádio. Por quê? Porque, como eu te falei, eu era um locutor fechado. Eu brincava e tal no ar, mas eu tinha que me abrir mais, porque o momento pedia esse contato com o público. E eu estava com essa dificuldade.
eu comecei a mudar minha locução. 2011, quando eu assumi o horário fixo, porque na 93 eu não era titular, eu era folguista. E eu era um folguista meio medroso de encarar, entendeu? Só quando o Renato Coelho passou para o Senado Federal, para locutor do Senado, ele saiu e eu assumi. De lá para cá, Alex, o horário só sobe, só sobe. Você vê agora a gente alcançou o 4º lugar. Legal. Muita gente fala que tem diferença entre... Não, quem está em primeiro e quem está em segundo. A diferença é gigante para quem está em quarto. Não por estar em primeiro. É uma coisa chamada confiabilidade no que você faz. Aquilo que você fala e atinge quem está ouvindo, o cliente. Tanto que a gente tem os clientes assim que estão com a gente lá há 12 anos. E não saem nem a pau. Os caras gostam da gente lá. Então eu fui me adequando na linguagem, dessa linguagem jovem, de falar diretamente para a classe que me ouve, que antigamente eu me preocupava em falar para o A, para o B. Não, agora eu me preocupo mais com C e D, que é o meu público. Entendeu? Então, Sim. assim, eu me adequei, cara. E nisso aí eu vejo que está dando certo. Tanto que eu tô lá há 12 anos nesse horário e o horário só cresce, cara. Assim, isso me deixa muito feliz, cara. Porque tá dando certo. Sim, entendeu? então Tá dando hoje certo. você pode falar assim, o Vidal não é só locutor, ele também é comunicador. Comunicador. Eu acho que já retiraram esse lance de locutor do pessoal do FM. Por exemplo, quem é da Rádio Melodia, como ele é, o pessoal não fala ele é o locutor, ele é o comunicador da Rádio Melodia. Totalmente. Porque hoje você entrevista personalidade da política, é prefeito, todo mundo. Então, assim... Você tem que estar extremamente preparado para justamente ter esse Você deixou deixou de ser um guia da voz, né? Que só falava música, né? Exatamente. Ouviu Alex Gonzaga, a composição do Lenilton e não sei o quê. Agora acabou. Eu tenho a liberdade de falar. Alex Gonzaga, Alex é meu amigo, hein, Alex? Viu um negócio teu na internet mandar aí? Um recado, uma brincadeira. Acabou. Né? Essa liberdade é muito boa. E isso aí fica muito mais leve até pro trabalho, né? É isso aí. Muito mais leve, né? Exatamente. Paralelo a essa questão, eu acho importante perguntar para você. Qual foi a sua relação com rádio antes de se tornar um profissional de rádio? Isso te influenciou? Eu creio que sim. Não é regra, mas, por exemplo, o Léo, a gente batendo papo, assim, ele fala, cara, eu botava uma camiseta escrito repórter que eu mandava fazer para fingir que eu era repórter. Isso é uma coisa do caramba, é a linha da imaginação. Você também teve essa relação, tipo assim, eu quero desde criancinha trabalhar em rádio, ser comunicador, ou foi uma coisa que foi acontecendo por uma circunstância? Só para dar um exemplo, eu, por exemplo, antes de me tornar um profissional de músicas, né, tenho um ministério, graças a Deus, sou um cristão, mas tenho que falar também que sou um profissional de música, porque vivo da música, né? Meu ganha-pão é também da música. Mas eu tive outros trabalhos seculares. Né? Trabalhei no Bradesco, trabalhei no banco, fui vendedor de automóveis, né? Tive uma sequência fora disso, até Deus me conceder a possibilidade de trabalhar. Isso aconteceu com você também? Ou você, desde pequeno, ali, adolescente, na primeira juventude, já foi uma coisa voltada porque você queria focar em rádio e comunicação? Nunca pensei em ser locutor de rádio. Fala pra gente como é que foi isso. Nunca, Alex, nunca. Eu trabalhei no índice da Joerp, fábrica de bíblias, né? Trabalhei. Da Joerp eu fui para office boy e virei mecânico de máquinas de escrever. Numa empresa do centro, office boy, eu carregava máquina. Era um super emprego, porque todo mundo tinha máquina de escrever. Máquina de escrever. E eu mecânico, cara. Eu tô lá trabalhando um belo dia, eu saio da empresa, eu já estava um pouco desanimado com a empresa, porque eu já sabia consertar bastante máquina e o salário era o mesmo, aquela coisa. Tinha muito que evoluir, né? E eu não sabia como falar com o chefe, o seu Franklin era gente boníssima no português. Aí um belo dia ele falou assim, olha, você vai lá na Conjoias. Conjoias, mas lá tem uma porta que eles lidam com ouro, não sei nem se existe. E tinha uma secretária que era sempre muito simpática. Ela me via, e você morou no Fumacê, né, na favela, aí eu contava minha história para ela e ia embora. Aí um belo dia ela virou e falou assim, você tem a voz boa, cara. Por que você não tenta ser locutor? Nunca, Alex. Quantos anos mais ou menos isso? Cara, já era velhinho, 69 foi 89, 20 anos. Aí, cara, eu falei, não dei ideia, né? Eu fui comentar com o seu Franklin. Pô, o cara me deu um balde de água fria, né? Ele falou assim, você, locutor, cara, locutor precisa ter 3 faculdades. Olha aqui, botou na Rádio Globo, aí tava Antônio Carlos. Aí foi botando os caras da Rádio Globo, tudo faculdade, rapaz. Não consegue não, rapaz. Aí eu... Rapaz, que covardia, o cara não me deu nem força. Tem sempre essas figuras que aparecem, né? Aí um belo dia, essa menina da Conjoias liga pra lá.
Aí eu atendi. Eu falei, Componentes Máquinas, bom dia. Aí ela, é o Roberto? Sou. Rapaz, mas você tem a voz bonita até pro telefone. Aí eu falei, é mesmo? Ela, olha só, eu vou marcar um curso de locução para você. É mesmo? Bacana, Alex, eu cara. liguei para a Urca, onde tinha um Bocão, que era um locutor da Globo muito conhecido, tá com 80 anos hoje. Lembro desse nome, Cara, um nome do rádio. Cara, Bocão. espetacular o Bocão. Aí cheguei lá na Urca, comecei a fazer o curso. Fui fazendo o curso, chegou um tempo que o Bocão falava assim, dá essa aula hoje aí, hoje você vai dar aula aí que eu vou sair. Ele gostava de tomar um whiskyzinho, né, um negócio estranho, sumia. E botava o locutor que se destacava para dar aula. E eu tô lá dando aula, passou um tempo, ele falou assim, olha, eu acho que você tem futuro aqui no Rio de Janeiro, mas você tem que... Vai na Rádio Melodia, tu não é evangélico? Eu cheguei na Rádio Melodia, o coordenador falou, rapaz, a voz é até legal, mas tem que ter registro e tem que fazer não sei o quê. Sugiro que você vá para o interior. Fui para o interior, Alex. Fiquei 1 ano em 3 Rios, estudando rádio, sabe, correndo atrás, andando em redação de rádio. Aí voltei na Rádio Melodia. Jadir de Oliveira me ligou, tem uma vaga aqui. Jadir. Quer? Jadir, abraço, Jadir. Jadir foi o locutor quando eu fui diretor artístico, o Jadir trabalhava lá. E você foi meu diretor também, você e Marcos Góes. Exatamente. Aí, Alex, quando eu chego lá na Melodia, eu passo, encontro Josias Mendes, ele falou, poxa, eu vou botar você para locutor folga aqui. Fiz a locução, comecei meio perdido, fui fazendo, tal, babá. Um belo dia ele me chama na sala dele e fala assim, você quer assumir o horário da manhã e ficar fixo? Eu falei, não, seu Josias, de manhã... Gelou, né? Não, gelei e saí, porque tinha o Eliel do Carmo, Eliel fazia varanda lá, fazia o repórter da janela, da varanda da rádio. Aí eu fui pra casa nervoso, cara. Peguei o ônibus e eu falei assim, cara, eu como locutor titular na Melodia. Como assim? Que era a primeira rádio evangélica, né, e tal. Pioneira, né? Aí cheguei, ele me liga, ô Roberto, volta aqui que eu quero falar contigo. Cheguei em casa, cara, em Bangu, ele me liga pra voltar. Deixa eu te falar. Só pra vocês entenderem, o Roberto é meu conterrâneo de bairro lá, de Bangu tá? é nossa Zona terra. Oeste. Aí, cara, quando eu cheguei, ele falou assim, deixa eu te falar, eu errei contigo. É porque, rapaz, o Eliel tá há muito tempo aqui. Tá há muito tempo com a gente, e essa oportunidade tem que ser pro Eliel. E eu, na próxima, eu vou te colocar aí. Alex, tu pensa que qualquer pessoa ficaria muito chateada. Cara, mas eu fiquei tão feliz, porque quando ele me chamou, eu já achei que a vaga era para quem estava antes. Perfeito. E Eliel, meu irmão. Aí, quem bate Eliel do Carmo hoje na comunicação, né? Eliel, um abraço, meu irmão. A gente lidava com dificuldade, naquela época não existia, né, o, entre aspas, mercado gospel, assim, não tinha muitos grandes nomes e, assim, muito retorno, vamos dizer assim, financeiro, né, não tinha, a gente fazia mais pelo amor mesmo. Eu acabei emperrando minha faculdade, larguei de lado para seguir, né? E a gente começou a viajar bastante, né? Tinham trabalhos seculares paralelos? No caso do no caso do Novo Som, na época eu era bancário e fazia direito, que eu acabei parando a faculdade também por causa da banda. Vocês chegaram a trabalhar em trabalhos seculares, ô Pedrinho? Eu não. Não eu chegou. trabalhei mesmo com a banda. A gente, na época, a gente vendia camiseta. Eu cheguei a comprar uma máquina de silkscreen e fazer camiseta em casa para vender na sala de casa. E a gente viajava e corria atrás de todos os lados, assim, para conseguir. Mas até todo mundo? Ninguém chegou? Porque o Carlinhos, se não me engano, trabalhou na Petrobras, né? O Carlinhos, Petrobras, né? durante um bom tempo, ele trabalhava na Petrobras. Né? Depois ele entrou num programa aí de... como é que se diz? Não é demissão, é demissão voluntária. Demissão voluntária. Você tem algumas coisas que mais interessantes. Aí ele valores diferenciados. entrou num programa desse e tal, e acabou saindo também. E o Paulo Marota ele se formou em engenharia, ele estava trabalhando até no Canecão, que é esse evento que você falou aí, ele não pôde ir, foi o Beno César que tocou. Beno? O Beno falou isso comigo, o Beno tocou lá abaixo com você, né? Pensaram no Beno, né? Ele não pôde ir por causa ele estava viajando. Participou de um super evento, né? Ele não imaginava, né, que aquilo ia ficar para a história, né? Eu tenho bastante contato com ele, a gente tá sempre... A gente esteve aqui com o Beno. Legal. Eu cuido das músicas dele também. E, assim, eu tive, assim, a graça das coisas irem, né, cara? E no começo a gente tinha, não sei se você lembra, o Teófilo, né? Seu Teófilo fez a Arca Musical, que foi o segundo disco da gente.
ele tinha uma estrutura, ele montou uma banda, ele tinha uma Kombi e uma banda montada. Então a gente só ia lá, pegava o ônibus, ia lá ensaiar e saía com os instrumentos todos para ir tocar nas igrejas e tal. Então sempre deu para se dedicar, vamos colocar assim, 100% para música, né, Pedrinho? Sim, sim. Eu sempre gostei muito de tecnologia e com estúdio e tal, fui estudando questão de tecnologia, acabei me formando também em TI mais para frente, e tem o trabalho do estúdio era um trabalho paralelo, né, porque eu fazia muitas produções e tal, para ajudar no ministério, porque não tinha um retorno muito grande na época. Certo. Apesar que o Rebanho foi bem conhecido, né? Porque esse primeiro disco foi vendido para a Juerp, vendeu muitas cópias lá e foi para o Brasil todo. E teve muita gente falando mal, mas muita gente gostando também. E a gente até hoje recebe muito assim, mensagem, curtida ali, mensagem no YouTube, entendeu? Falando daquele tempo, tudo, é muito legal. Já nessa época, que obviamente as coisas foram ficando mais fáceis a nível de viagens e tal. Já nessa época vocês viajaram muito? Qual era a quantidade mais ou menos por mês que vocês chegaram a ter num pico de viagens? Não, só para lembrar assim ao pessoal. A gente chegou a viajar tipo 3, 4 vezes por mês, né? Numa época. Onde a passagem aérea era caríssima, era difícil, não tinha que pegar um ônibus. Chegaram a pegar um ônibus de carreira para viajar? Também. A gente pegou ônibus de carreira. Ônibus de carreira, gente, é aquele que você pega na rodoviária ali com o pessoal. Sim, sim. Na época não era tão fácil avião. Caríssimo, né? E muitas vezes a gente ia para o interior de Minas e nem compensava você ir de avião. Sudeste mesmo aqui, né? Ali, interior do Rio de Janeiro, né, festa do tomate, não sei o que, a gente ia de carro, van, né? Depois teve aquelas Topic, né? Esse Oficina G3 que começa dentro da comunidade... Chamava Cristo Salva. Cristo Salva. Ela começa com uma ideia específica do Manga ou já de uma outra rapaziada junto ali? Nós juntos, nós... Porque eu tô te perguntando, só para ilustrar, eu quero essa explicação sua que é importante. Vou dar um exemplo do Novo Som. Novo Som foi uma galera que se juntou na primeira igreja batista em Padre Miguel, que é um bairro do lado de Bangu, né, onde a gente morava e tal, frequentava a igreja, que se juntou para fazer o louvor da igreja. Mas não foi aquele papo de juntar para fazer uma banda, porque o Rebanhão, nada disso. Porque o Rebanhão é praticamente o divisor de águas disso aí, dessa galera, né? O Rebanhão, né? Mas não foi isso. Foi uma galera que veio para ajudar no louvor da igreja naquela época da Revolução, de botar uma bateria e tal. Foi assim a história? Foi nessa linha de fazer só um grupo para ajudar na música da igreja, da comunidade lá? Ou já se tinha... Não, era um grupo de louvor da igreja. Então... Era um grupo de louvor da igreja, porém... era um grupo que compunha as suas canções. Sim, que, através das suas composições, a igreja cantava. Sim, começou a ter uma notoriedade dentro da igreja. Só que eram canções mais de cunho evangelístico. Sim. E foi aí que a coisa aconteceu no sentido de sair das quatro paredes. Caramba, e para fora. Muito parecido com a nossa história. Entendeu? E aí nós vamos para as universidades, nós fomos para os anfiteatros, para os colégios, e não para as igrejas. Sim. E não para as igrejas, até porque o estilo musical, na época, nós estamos falando aí, cara, nós estamos falando de 87, eu acho, não cabia dentro das igrejas. O estilo musical da Oficina... Imagino. O Novo Som, que era uma coisa bem mais... que é uma situação bem mais leve a nível musical, né? Tem um pouquinho de ver ali, mas é uma coisa muito mais leve. O Oficina é uma banda de rock. De rock. Literalmente, assinatura de rock.
Já foi difícil nessa mesma época, a banda começou ali em 83, como grupo de louvor, e gravou o primeiro projeto em 88. Mas nem pensar em rock, de 88 então Não. nem pensar em rock. Mas eu imagino vocês, né? Não. Como é que é isso? Eu Só- na época usava um brinco e um cabelo um pouquinho mais longo, já era difícil. Imagino vocês com Não, era assim. E o que aconteceu? formação. A formação original ali era nos vocais eu e Túlio Regis, o Júnior na guitarra, o Jimmy, que acaba vindo também para fazer guitarra, que era um camarada de Santos, amigo nosso, Walter Lopes na bateria, e no contrabaixo era o Maradona. E nós ainda tínhamos... Todos da igreja? Todos da igreja. Ah, tá. E na época, só o Jimmy, que morava em Santos. E nós tínhamos o Jonatas, que tocava sax, e nós tínhamos o Márcio Wood, que tocava teclado. Então era uma banda um pouco maior, É uma assim, composição grande, né? É, Composição porque eram os músicos da igreja. grande. É, a Eram galera, os né? músicos da igreja, entendeu? Isso qual ano, mano? Nós estamos falando aí de 87 aproximadamente. Tá. E aí a coisa se expande, talentos, pessoas talentosas, né? Compunham já suas canções. Sim, não, sim. Né? Isso é legal, importante. Quando que veio a ideia? Todos tinham trabalhos seculares. Cara, eram muitos Trabalhos estudantes, seculares. Estudantes saindo e alguns estudantes, já trabalhando, né? e alguns já Perfil trabalhando. do Novo Som também. A faculdade, fazer isso, Isso, tal, isso. melhor. Se juntavam só para a questão musical. Quando que começa a surgir uma possibilidade e uma ideia, né? De falar assim, gente, poxa, olha só, a coisa tá dando certo, Deus está abençoando, a gente tá vendo que a coisa vai seguir, e começa a se pensar em ter uma exclusividade para a música, uma exclusividade para se viver, para se tentar viver de música, para que você pudesse, né, obviamente, botar mais ingrediente nesse bolo que já era gostoso. Eu tenho pra mim, Alex, boa pergunta essa, tá? Eu tenho pra mim, cara, que a coisa parte pro campo, vou chamar de profissional. Sim, mas é profissional, tô falando Com isso. a minha viver, profissão, viver Eu daquilo. acho que com a minha saída. Eu acho que com a minha saída, essa questão deles migrarem da Gospel Records para a MK, A gente se encontrou entendeu? na Eu MK, acho que perfeito. quando há essa Virada de chave. essa virada, eu acho que aí a coisa se torna mais profissional no sentido de viver. Sim, Viver. profissão. Profissão. Viver disso. Aí eu te pergunto, porque tá dentro do contexto da história. Você falou assim, Alex, porque é o seguinte, eu acho que aconteceu quando eu saio da porque banda. eu era pastor. E isso que eu ia falar, então. E por que isso? Quando você sentiu que a coisa ia também para, de repente, uma vivência musical profissional, isso não te interessava mais? Não me interessava. Então, não te interessava mais ou interessava Me mais? interessava. Te interessava. Me interessava E- e muito. Porém, eu fiquei numa situação, eu fiquei numa encruzilhada. Por quê? Porque eu tenho o lado pastoral, ministerial, Sim. vocacional, mas também tenho a paixão Pelo amor por de aquilo que eu fazia. Deus. Cara, Que tomar uma Que decisão... sinuca de bico, hein? Sinuca de bico. E num momento de auge. É. No momento de auge. Nós íamos gravar, nós estávamos prestes a gravar o acústico, Sim. que era um dos projetos que eu mais ansiava em participar. Sim. Só que aí eu falo, cara, não vai dar. Converso com a família, e minha esposa fala, cara, você que sabe, eu não quero, porque são duas paixões. E eu não quero, você vai ter que tomar essa decisão Difícil, sozinho. né? E aí vai hora, e conversa, e consulta, e vai. Aí eu tomo a decisão de ficar somente pastoreando Sim. e saio. Agora, para sair, Qual foi a reação da banda quando você chega pros caras e fala assim, rapaziada, ó, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Orei, pedi a Deus, busquei, tal, e eu preciso sair do projeto. eu comecei a falar que nem aquela piada, sabe? Que o gato, sabe? No telhado. Foi construindo uma história, bom pra caramba. Construindo uma história, cara. Que não. Que pô, já não foi direto, não. Deixa eu tirar aqui meu alarme, tá tocando aqui. Cara, loucamente, porque eu fiquei, cara, numa situação. fala. Eles, por serem amigos, eles foram assim, acolheram.
Mas logo depois, cara, eles ficaram muito doidos da vida. Essa é a grande verdade. Eu imagino. Essa é a grande verdade. Eu imagino. Né? Cara. Porque, lógico que eles queriam que eu desse continuidade, lógico. Porque, cara, veja bem... Porque foi um baque pra galera, né? Lógico que foi um baque. Foi um pedaço grande desse bolo, que era um bolo maravilhoso, gostoso pra caramba, muito bem feito, né? Que alimentava com certeza, né? Era um canal de bênçãos, alimentava vários, uma grande tribo, uma grande quantidade de pessoas, de jovens, que tinha muito a ver com essa tribo do rock and roll, né? E de repente você fala, cara, eu vou tirar aqui meu ingrediente, vocês vão ter que buscar outro ingrediente. Foi um baque, né? Foi um baque, cara. Foi um baque. Pra mim. Pra você, imagina, como é que foi isso? Não, porque você tá dentro de um contexto, dentro de um contexto, vai aí de, vamos calcular nesse período aí de uns, 12 anos juntos, aproximadamente, né? Uma vida, né, cara? 12 anos uma juntos, vida. Cara. E aí você... Não, e depois... Uma vida de construção, né? Não, e de uma rotina. De rotina e de construção e de diária. rotina, e de hábitos. E aí chega... Intimidades, né? E depois acaba. Isso acaba. Pois você imagina a primeira vez que eu viajo, por exemplo, pregar sozinho. E sabe aquilo que a gente está acostumado? Que é passar som. Uma banda? Acabou. Eu falei, caramba. Isso aconteceu, mas lógico que muito menos que você, porque eu não larguei a banda, quando eu fiz a minha primeira programação no meu projeto solo, que eu fui sozinho de playback. Eu falei, nossa, caramba, que vazio, né? Musicalmente falando, que coisa vazia. Lógico que depois a gente se adequa, se adapta, como você também fez isso. Mas foi muito engraçado, cara. Eu também me acordo. Acostumado a rapaziada, estrada, banda ao vivo. Você tá falando uma coisa, eu vou contar com muito interessante. Um meme pra você. Tá? Rapaziada da minha técnica aqui, o pessoal do Miló que você conhece, dá uma virada na minha tela aqui, porque é importante aqui para os nossos patrocinadores. E deixa eu aproveitar falando em Miló, Evandro, o Filipão tá ali, né? Os caras são teus fãs também. Você que está em casa, enquanto daqui a pouco o Manga volta aí, mas é só para dar um bisu aqui no negócio da minha tela, ó, vai lá no canal Miló, canal de YouTube Miló, e vejam também, porque os caras são demais, hein? Tem muito conteúdo bom. Evandro e Filipão estão sempre com a gente aqui. Fala aí, como é que foi essa dor? Cara, essa dor? Na verdade, foi virou um meme, porque eu fui convidado, eu fiz um trabalho que era chamada Force Praise, que era uma releitura de algumas canções, de alguns hinos, mas numa pegada bem rock and roll. Gravei com uma rapaziada aqui do Rio. E, cara, eu fui lançar esse trabalho no Rio, lá na Flórida. E o Oficina G3 ia tocar no mesmo lugar. E eu ia abrir. Meu irmão. Aí eu fui de playback, cara. É uma diferença. Gente, vocês não imaginam a diferença que é, tá? Só para quem participa de uma banda e depois canta com... A gente se adequa, se adapta, mas é complicado. Não, eu vou... Você não conseguiu. Eu não concordo com você, porque, meu irmão, eu me perdi pra caralho. E aí foi um violão embora. Não, e o meme tá porque os caras olharam pra mim assim, ficavam olhando, falando, e rindo pra caramba. Que ridículo. Não, Juninho, né? O Juninho chegava pra mim, sim. Porra, mas tu tá de brincadeira. Tem certeza disso? Tu tá errando o playback. Eu falei, Juninho, eu detesto playback, cara. Eu não sei. Rock and roll e playback? Tá de brincadeira. Sim, tudo começou na sala da nossa casa, e hoje é uma igreja de 2 andares gigante lá. Aquelas pessoas, aqueles vizinhos, todos se converteram, tem até pastores, né? Enfim, aquele ministério começou dentro da nossa sala e esse grupo ali começou a se desenvolver, começou a crescer, a gente começou a comprar equipamento. A gente não tinha nada, era tudo garoto. Sim. Eu vendia picolé nessa época. Bom. Domingo tava tocando com baixo, mas a semana eu tava vendendo picolé, entregando marmita. Eu entregava uma marmita lá em Juiz de Fora. Essas histórias, gente, o que eu mais gosto é isso, porque isso serve muito para você. Aí você fala assim, poxa, Deus não bota a mão em mim, eu vendo quentinha, né? Eu vendo picolé, eu vendo algum produto para a subsistência da minha família. Deus sempre
faz muita coisa pelos filhos dele. Às vezes não é o tempo dele, mas espera que Deus com certeza vai te abençoar. Como abençoa essa galera que passa aqui, ó. Mais um, eu tô falando porque várias pessoas que passam aqui, falam praticamente a mesma linha de história, coisa. né, cara? Tá aí, mais um para corroborar, para confirmar isso. Fala. Exatamente. E o rei Davi, o grande rei Davi, o maior rei de Israel, ele começou onde? Começou nos palácios? Ele começou lá atrás das malhadas, Exatamente. onde Deus trabalhava o que ia fazer com ele lá na frente. Ficava com cheiro de ovelha, né? Principalmente trabalhava o caráter, a humildade. A pessoa não sabia que, sabe, não é o fato de você hoje, de você estar lá em cima, que você é diferente do que você era no início. Mas é bom falar porque eu falo isso, porque às vezes as pessoas nos veem já num patamar diferenciado, Com já com uma certeza. vida, né, mais consolidada, e as pessoas pensam que não, os caras nasceram em berço de ouro. Não viveu, não Isso é viveu importante. isso. Então, essa banda começou a se aperfeiçoar, começou a crescer. Qualquer evento na cidade era convocada para levar equipamento e a gente fazia a abertura do evento. Legal. Meus amigos Eber, que Deus levou na pandemia para Juiz de Fora, foi assim meu melhor amigo, sabe? Aquela pessoa que o camarada tinha um coração de Deus. Ele tirava a roupa do corpo para a pessoa, para ajudar alguém. O cara era um homem de Deus e vale a pena eu falar sobre ele aqui, sabe? Sim, fica à vontade. Então ali começou aquela estrutura, aquela harmonia, a gente ficar esperando sair um disco novo do Vencedores para tirar. É o quê? Violão, baixo e batera? Violão, não, era baixo, guitarra e batera. Já né? tinha uma guitarra, tá? Não era mais tão violão com cristal, não. Aí Já melhorou, cresceu. Beleza, tá. Chegou o João, carinhosamente intitulado Cupim, que ele trabalhava com móveis, tinha uma marcenaria, construía Os móveis, então o apelidos eram apelido dele era Cupim. Ele tinha uma guitarra e começou já a trabalhar com a gente, fazer e comprar. Ele começou a comprar equipamento, aquele pedal Wawa. Uau. Quando ele comprou aquilo, era um fenômeno na cidade. Era o único que Todas tinha. as músicas, o cara queria botar aquilo. Todas, Esse era todas, maravilhoso. Alex. Todas Cara, as esse músicas. era tinha. todo pedal novo que chegava guitarra na nossa banda também, com a pedaleira, com alguma coisa nova, ele que todas as. Isso aí não tem nada a ver, cara. Mano, deixa eu botar aqui, porque o pedal. Não, tem que ter o uau. Enfim, a banda cresceu e um belo dia. Tudo que a gente tá falando aqui, gente, se você não conhece, vai lá no YouTube e bota pra conhecer, porque é importante, né, bicho? É verdade. Para não achar que a gente tá mentindo, porque é uma coisa tão arcaica, né, Alex? Então, a minha conexão dessa musicalidade da igreja local e a banda que fazia parte da igreja, com essa conexão com a música profissional, deu-se quando um belo dia, estava na casa dos meus amigos ali, que era em frente à igreja, a gente vivia praticamente em conexão com a igreja, estava sempre dentro da igreja tocando, fazendo som. Então era uma coisa muito contínua. Você tá ali, intensa, contínuo, né? Exatamente. Tanto que esse meu amigo, quando foi fazer faculdade, o Weber, o mais velho, eu e o Tonho, que era o baterista, a gente ia com ele para a faculdade e ficar desenhando instrumentos. A gente entrava e ficava do lado desenhando guitarra, desenhando baixo. Impressionante isso, né, cara? E um belo dia a gente estava na sala deles assim, e bate na porta, ninguém menos que Janires, do Rebanhão. Só isso. Rebanhão explodido, estourado no Brasil inteiro. Paulo César Graça e Paz fez uma caravana daquelas que fazia em todos os lugares, né? Rebanhão, se você não conhece um trabalho assim mais aprofundado do Rebanhão, talvez talvez não. Foi a banda divisora de águas entre a música contemporânea mesmo, porque o pessoal do Vencedores e tal lá de São Paulo ainda era uma coisa mais tradicional, né? Os vocais, sim, né? Eram grupos vocais, né? E o Rebanhão não, né, cara? O Rebanhão era banda, né? Banda mesmo. Sim, ele veio para abrir um novo tempo na música cristã, divisor de nem se chamava de música gospel, era música evangélica. Divisor de águas. E o Rebanhão tava fazendo o quê? Tava em Juiz de Fora para fazer show? O Paulo César Graça e Paz fez uma caravana em Juiz de Fora, levou vários ônibus e tal. E o Janires bateu lá na porta e falou: pô, meu irmão, fiquei sabendo aquele jeitão dele, né? Pegou. Que vocês são os caras da cidade, que tem melhor equipamento. Queria convidar vocês para emprestar equipamento para vocês. Chegou com um caminhãozinho lá, o Janires. Vai emprestar o equipamento para eles, para eles, pro show deles que ia ser na Praça Central de Juiz de Fora, Parque Halford. Falei, pô, cara, maior prazer, com certeza. Vocês fazem a abertura, vamos lá. Subimos no caminhãozinho, todo mundo botou equipamento, umas caixas pesadas. Alex, naquela época você era o carregador, você era o músico, você era o hold, você era tudo.
Então subimos, colocamos tudo lá e fomos para a praça. Tô ligado. Então foi a nossa... Como é que é? Faço das suas as minhas palavras. Pô, você sabe disso, você pegou. Por isso que é bom fazer um bate-papo com a pessoa que viveu as mesmas coisas. Exatamente. E sabe o que você está falando. Você não fica igual um alienígena, falando coisa que ninguém sabe o que é. Hoje a galera começa já no estúdio, né, cara? Com tudo ali pra estúdio de ensaio. Pô, que beleza. Meu irmão, o estúdio de ensaio era a sala dos camaradas lá. Mas aí foram abrir. Aí fomos abrir, fizemos a abertura do show. Tava por acaso, olha as conexões quando são de Deus. Tava o Rebanhão e tava também para tocar Banda Fé. Banda Fé, sim. Que foi veio antes da Banda e Voz. Precursora da Banda e Voz. Ali foi a primeira conexão minha não só com o Rebanhão, né? Que no dia seguinte eles pediram pra gente tocar também. Sim. Numa igreja e tal. E a Banda Fé também, minha primeira conexão com o Natan Brito, o Cid Namaro, Marcos Brito, aquela turma toda. É a família ali, né? Sim. Vamos um café? Daqui a pouco. Tá. Aí a gente deu essa primeira entrada. Aí o tempo passou, um belo dia, meu pai, como pastor da Igreja Wesleyana, foi transferido para Cabo Frio, onde começou todo um trabalho. E a primeira semana que a gente chegou na igreja, a igreja era grande, primeira igreja de Cabo Frio, enorme, tinha uma bateria que havia sido ganha por alguém que entregou, linda, novinha, e tinha uma caixinha de som deste tamanho assim. Eu cheguei e falei, não pode. Aí conversei com meu pai, ele conversou com o presbitério e tal, liberaram para a gente vir no Rio comprar um equipamento todo. Legal. Vim naquela loja ali do Meia, onde vem o Cantores de Cristo. Era ligado a eles, ali, que eu não me lembro o nome da loja agora. Sim. Compramos todo o equipamento, equipamos a igreja toda. E essa conexão ficou. E aí já é outra parte que começou na minha história, que foi a minha escola na área da música, foi em Cabo Frio, quando a gente comprou esse equipamento. Porque o meu pai, ele fundou lá em Cabo Frio uma casa de recuperação, e eu comecei a desenvolver ali a música, comecei a chamar as pessoas para praticar, melhorar, convidar músicos para melhorar. Isso já com que idade, Beno, mais ou menos? Alex, eu acredito que eu já tinha meus 18 anos por aí. E, obviamente, você foi paralelamente ali se aperfeiçoando no instrumento que você sempre curtiu, que é o baixo. Eu também curto baixo pra caramba, né? Sim, mas eu não tinha um baixo. Eu não tinha um baixo. Eu tocava com baixo lá de Juiz de Fora. E até uma curiosidade, certa vez eles fizeram uma programação numa cidade próxima a Juiz de Fora, Muriaé. Muriaé, sim. E ele falou, cara, não tem como ir para aí, não tem dinheiro para ir para aí. Aí os caras mandaram o dinheiro da passagem para mim. Aí eu peguei o ônibus e fui para lá. Meu irmão, no meio da cidade, uma cidade antes, o ônibus parou, desceu quase todo mundo, eu achei que era Muriaé, desci. Desceu, eita. Quando o ônibus foi embora, eu perguntei, aqui não é Muriaé? Não. Aí, meu irmão, tive que pedir dinheiro às pessoas para comprar uma nova passagem, cara. Conclusão, cheguei em Muriaé já no finalzinho do dia, atrasado, e passei por essa experiência. Mas eu acredito que tudo não é a vontade de Deus, mas a vontade permissiva de Deus. Algum propósito tinha naquilo ali. É verdade. Entendeu? É verdade. E em Cabo Frio a gente começou e meu pai, com essa casa de recuperação, decidiu fazer como a gente chamava de ar livre na praça, né? Não era mega evangelismo, é ar livre, o nome era esse, ar livre. Então meu pai decidiu fazer o ar livre na praça todos os dias, 2 vezes por dia. 12:00 e 6:30 da tarde. Ao ponto de que aqueles ar livres viraram um ponto era a praça onde os estudantes soltavam de ônibus e iam para a escola. Então eles marcavam encontro ali, ficava uma multidão em volta. Virou um point, né? Como a gente chama hoje, um point. Sim, mas até então eu não tinha um baixo, até que meu pai viu aquilo. Um dia ele passou numa papelaria, por acaso, que não é acaso, é coisa de Deus, estava lá um Giannini Stratosonic guardadinho lá em cima. Meu pai, quando viu aquilo, me chamou, me levou lá. Aí quando eu vi, falei, meu Deus, é meu, pai, é meu. Ah, meu filho, mas eu não posso comprar ainda. Aí mandou uma cartinha, era carta, escreveu uma carta para meu irmão lá em Vitória, que já trabalhava numa empresa. Sim, sim. Meu irmão patrocinou, mandou esse dinheirinho, mandou o cheque, 3 cheques. Meu pai comprou aquele baixo que depois eu vim tocar no Canecão com aquele baixo. Foi meu instrumento. E nesse período todo... O meu primeiro baixo, só para te falar, foi um Giannini AE04.
O meu foi um Stratosonic. Pô, já eu tô lembrando. Meu com Janine é 04, que era igual uma âncorazinha. Eu lembro, O corpo dele, você lembro. lembra? Eu lembro. Bom demais também, bonito. Mas aí a minha escola foi o quê? Onde foi a minha escola? Eu não sou formado na Escola Nacional de Música, como minha mãe era, formada como pianista. Sim. Eu não fui formado. Minha escola foi a praça, o ar Formado livre. no dia a Todos dia, os na dias, prática. meio-dia e 6h30. E eu era, como a gente conversou ali agora há pouco, eu era o carregador, botava equipamento na praça com a ajuda dos recuperandos. Eu era o hold, eu era o músico, eu desmontava, eu ligava, montava, ainda era o motorista da Kombi. A igreja comprou ganhou uma Kombi zerada, bonita, chamada de Jandira. O pessoal de Cabo Frio que vai assistir vai se lembrar dessas histórias. Bem, pelo menos era nova, né? Porque se fosse Kombi mais velha, aquela folga da Kombi velha era Não, terrível, aí não né? dava. As Porque... folgas do volante. Aí era assim meio hilárico, mas era assim... Os recuperandos iam pela rua com as placas, falando, a placa com o versículo né? e tal. Bacana. E chegava lá na praça, eu montava tudo, e chegava o pessoal da igreja, a gente fazia o culto, e eu ali era a minha escola. Minha escola foi aquilo ali, foi a praça. Sim. Praça no centro de Cabo Frio, Praça dos Ônibus era chamada. E ali veio embora, Alex. Cresceu. Aí meu pai, o Senhor, depois de um certo tempo, levou meu pai para a glória, né? Sim. Pastor de 3 igrejas em Cabo Frio, pontuou muito, marcou uma época em Cabo Frio. A gente fez um barulho tão grande que vinham pessoas de tudo quanto é igreja nos nossos cultos jovens. Sim. Virou Ali uma igreja ali, referência ali para a juventude. Eu fiz festival de música ali grande também, que vinha participação de outras cidades. A gente fez um movimento ali. Sim. Até que o Senhor acolheu meu pai, levou para a glória. Aí eu parei, pensei que ia parar por ali, não ia mais mexer com música, fiquei muito sentido. O meu chão, sabe? Fiquei sem chão. Até que eu recebi um convite do Natan, que a banda Fé tinha terminado. Isso. E eles estavam começando uma nova banda, e estavam pensando no nome de banda e voz. Isso foi na época do Rock in Rio, primeiro Rock in Rio. Ia ter um evento no Maracanãzinho chamado Jesus em Rio. Você lembra disso? Lembro, lógico. A gente vai tocar no Jesus em Rio, você pode tocar o baixo pra gente? Ali já foi uma iscazinha de Deus para me levar de volta, porque eu tava... Então fui, toquei, primeira vez que eu meio toquei. Alienado dessa possibilidade de continuar com a música, né? Sim, toquei ali, o primeiro evento que eu toquei de grande porte, foi ali, minha perna tremia. E ali tudo começou. A Banda e Voz começou ali. Vamos fundar a Banda e Voz, Pessoal você ali tá de com a Banda e gente? Voz dali de Niterói mesmo, daquela parte ali, não é isso, Beno? De Niterói, né? Niterói. O pessoal da Banda e Voz, a galera frequentava ali Niterói ou era Rio de Janeiro já? Não, eram... Niterói eles tinham uma escola de música. Isso, eles iam exatamente, muito não é fazer isso? eventos ali no Canto do Rio. Isso, tinha uma ligação muito grande Sim, com Niterói. muito grande com Niterói. É. Não era por acaso também, depois a gente vai falar Sim, isso aí. vamos chegar lá. Aí entrei na Banda e Voz, começamos a gravar. Gravamos o primeiro disco no Havaí, no centro do Rio Estúdio ali. Havaí. Primeiro disco nosso foi Roberto Carlos gravado lá gravou. também. Caramba, a gente gravou... Estúdio... era o top dos tops. Tinha Era o 50 top estúdios dentro do histórico, negócio, né, cara? Aquilo é histórico. Em 88 que a gente gravou. Lendário. E tudo começou, e a banda foi embora e cresceu, e as bandas começaram a pipocar, veio Novo Som, veio Sinal de Alerta, veio cara, do Sérgio Lopes. Altos Louvores. Altos Louvores. Semeando. Complexo J. Complexo J. Sonoros. Vou chamar o Salomão aqui, Marquinhos Salomão, gente boa. E assim começou a se desenvolver a parte mais profissional. Eu entrei Mas lá em Juiz de Fora, quando eu era garoto ainda, não é lá em Barbacena, lá em Juiz de Fora, eu era menino lá em Juiz de Fora, eu me lembro que não sei, alguém dos meus irmãos, daquele monte de irmãos que eu tinha, ganhou uma fitazinha, cassete do Vencedores por Cristo. O disco Se Eu Fosse Contar. E eu me lembro, cara, inclusive eu procurei isso no Google e vi a casa, que era que a gente morava. Tinha um murozinho na frente assim. Eu tinha um gravadorzinho Gradiente. Você lembra daquele gravadorzinho? Lógico. Botei a fita cassete, deitei em cima daquele gravador e fiquei ouvindo. Aquela música entrou na minha alma. Aquilo ali foi um chamarisco de Deus para me convidar. E ali, ouvindo aquilo, rapaz, com a música invadindo meu ser, eu fiz uma oração. Senhor,
se for de tua vontade, me leva, me coloca no meio dessas pessoas que lidam com a música profissional, para eu poder fazer algo grande para o Senhor. Sim. Eu fiz essa oração, cara, e esqueci, nunca mais lembrei disso. E depois, cara, eu esqueci, mas Deus não esqueceu da oração. Então Deus nunca esquece de uma oração sincera que você faça. Pode passar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas Deus não esquece. É verdade. E veio acontecer tudo isso, Banda e Voz aconteceu. E aí eu entrei na gravadora com o primeiro disco, né? Entrei com a Banda e Voz na Line Records. E uma história interessante que eu conversei com você ali antes, uma amiga nossa que gostava muito da Banda e Voz, Marileia Salles, que está com o Senhor já também, ela olhou para mim e falou assim: caramba, você tem uma voz muito bonita. Olha, nós vamos comprar uma FM, nós vamos comprar, ela trabalhava internamente na Igreja Universal. Nós vamos comprar uma FM, nós vamos comprar uma gravadora, isso há 25, 26 anos atrás. Eu conheci a Marilé. Aí eu falei, que isso? Para que uma igreja? Que isso, Marilé? Você está brincando? Para que uma igreja, naquela época, uma igreja ter uma rádio? Era coisa impossível. É impensável. Ela falou, nós vamos ter tudo isso. Eu falei, só acredito vendo. Aí o tempo passou, e eu vi uma rádio surgir, FM 105, tocando música evangélica. Eu estou vendo aquilo, até que um belo dia a Marileia me liga, falou, o seu cara de pau, eu não falei que a gente ia comprar uma FM, falei que a gente ia comprar uma gravadora, não falei que a gente ia comprar isso tudo? Se prepare e vem para cá que o bispo da época, que era o chefe da gravadora, presidente, quer que você venha aqui, quer que você comece a gravar seu disco solo, porque até então fazia parte de banda. Sim, da Banda e Voz. Uma pausa só para que a gente vai chegar aí de novo, mas eu preciso só pontuar uma coisa importante para mim. Você com a Banda e Voz, primeiro álbum gravado mais ou menos que ano, Beno? Tem mais ou menos uma lembrança? Alex, eu sou muito ruim de tempo, cara, mas... mais ou menos, só para ter uma noção. Olha, logo depois do primeiro Rock in Rio, a gente começou a gravar esse trabalho. Tá. E qual gravadora? Você Foi se tudo lembra? independente. Os projetos foram todos independentes? O primeiro até vocês chegarem à Line? Não. O primeiro que teve um selo por trás, que foi o selo do Guilherme, do Catedral. Porque eu me lembro de um vinil e tal, num projeto que era pioneira, né? Pioneira evangélica. Pioneira evangélica. Ele saiu com o selo da Pioneira. Tá. Então foi o primeiro trabalho junto ali, uma gravadora, uma coisa mais oficial. Tá. E você vocês que se juntavam para botar uma grana para fazer o projeto independente? Como é que era isso? Não, sempre a gente conseguia algum patrocinador, mas nada de empresas já conhecidas. Pessoas que ajudavam ali pontualmente. Sim, né? Exatamente. E falando de Guilherme, eu me lembrei de algo que eu pulei lá atrás, no início lá das bandas, quando surgiu o Catedral, que veio depois do Novo Som, bem depois, né? Eu estava tocando, surgiu o convite para eu tocar com o Rebanhão, o Paulinho, o baixista do Rebanhão, me chamou, ele e o Carlinhos falou, cara, a gente está com um show do Canecão para fazer e eu vou ter que me ausentar pela minha profissão, e a gente queria convidar, você é o único cara que combina com o nosso estilo assim e tal. Você aceita, topa fazer esse tempo aí com a gente? Falei, claro, pô, não sei como eu vou fazer para dividir as duas bandas. Banda e Voz tocava muito, viajava muito, a gente fazia turnê 3 meses sem voltar no Rio. Estourado. Né? Então, uma das bandas assim que eu mais curtia do nosso próprio meio musical era a Banda e Voz, pela questão muito das modas swings, né? Musical, swings maneiro, a voz do Natan maravilhosa, um swing do caramba, e vocês também, um swing, pô. Era um entrosamento muito grande, né? A cozinha de vocês era muito boa. A cozinha era muito... Cozinha que pra quem não sabe, aí é coisa de música, que é bateria e baixo, tá, gente? Cozinha. Exatamente, Alex. E você falando de baixo, eu lembrei de uma experiência da Banda e Voz lá, se eu não me engano, em Ilhéus, na Bahia. A gente fazia muita turnê, ficava muito tempo sem voltar no Rio. Sul da Bahia, Ilhéus. Passava, quase morava lá, né? E num evento daqueles lá, num show lá, lotado e tal. Aí na hora da apresentação da banda, o Natan, e com vocês, Beno César, no baixo. Aquele especial. Aí eu fiz o especial, e o meu baixo já tava meio sambadinho, a corda de baixo agarrou no traste e ficou fazendo uma harmônica. Tum, tum, tum. Aí eu tentando soltar, e os caras... pensando que eu tava fazendo algo novo, inovando na música. Meu irmão, que isso? Que baixista é esse, que baixista né, cara? é esse, meu irmão? Aí, cara, foi muito bacana. As experiências assim. E surgiu esse convite do Rebanhão, eu falei, não sei como eu vou fazer, mas
Vamos Não lá. posso negar o convite de vocês. E a gente começou a ensaiar aqui na Urca pro evento do Rebanhão no Canecão, Sim. que foi inédito, algo inédito, né? Algo inédito. Foi um Inédito. marco. Foi um marco, O marco. né? Esse divisor que o Rebanhão começou a fazer, ele foi assinado praticamente com esse marco. Foi o primeiro show ingressado, uma casa de show famosa, né, bicho? Sim. Famosa. O Canecão era a casa mais famosa do Rio de Janeiro, se não do Brasil, né? Foi a banda Rebanhão. mais famosa pisando na maior casa de Exatamente. espetáculo do país na Perfeito. época, né? Foi perfeito. Tanto que a veiculação foi nos maiores meios de comunicação. Exatamente, do né? país, que foi uma né? super, hiper novidade, né, cara? Pra você ter uma ideia, a gente não podia ensaiar, a gente ensaiava no estúdio na Urca, todo dia de ensaio a imprensa ia pra lá. É, não, lógico, Ficava era uma em grande cima, novidade. Isso aí né? é matéria É. no jornal, nos Foi jornais. sensacional. Então foi tremendo isso aí, essa união. Eu viajava com o Rebanhão pra lá, quando não tinha agenda da Banda e Voz, viajava com a Aí Banda e você Voz. ficou cumprindo ali as duas agendas. As duas agendas. Se virando e cumprindo as agendas. Você já conseguia viver profissionalmente também disso? Eu sempre falo pro pessoal, gente, a gente tem um ministério. Nós somos cristãos, temos um ministério. Mas, como músicos profissionais que também somos, vivemos disso. Então é bom sempre perguntar, porque né, a gente precisa ver. Você já conseguia viver financeiramente disso ou tinha um trabalho secular paralelo? Eu vou um pouquinho além. A gente sobrevivia com o sim, recurso sim, das bandas. sim, mas Porque, então, por exemplo, quando tinha Mas uma estava turnê... focado só, eu tô falando por isso, né? Sim. Trabalhava só com música. Não é isso? Assim, Claro, então sempre, tá. sempre Então, com beleza. música, porque... Então nunca teve um trabalho secular paralelo? Não, depois que eu ingressei na música, não. Não, né? Não tive. Tá, Eu você conseguiu... fixei, trabalhei Que bom. antes Tá. de ingressar na Sim. música mais profissional. Tá. E aí, quando tinha muitos eventos, viagens, turnês, aí dava para você Sim, levantar sim, um sim, trocado sim, melhor, sim, onde sim, você sim. passava um tempo mais tranquilo. Mas tudo assim, coisa muito... Pô, é uma banda, você tinha que dividir o cachê com 7. No caso do Rebanhão eram 4 ou 5, mas banda e voz eram 7. Então era muito, muito complicado isso, essa parte de grana. Mas Sem contar que os cachês, as ofertas eram pequenas, né? Hoje você Não, tem coisas não. mais vultuosas, né? não se Outras compara com possibilidades, hoje, é Alex. verdade, Naquela sim. época, tudo era Sim, muito assim, sim, pelo sim. amor à música. Aquilo que você fazia. Muitas vezes a gente ia e não tinha nada. Você comia Era o tal da lanche, gasolina e o lanche. você ia para um evento enorme, É. divulgado aqui ali, chegava lá, o lanche era pão com Lanchezinho. mortadela. É. Entendeu? Às vezes você pegava um táxi, você ia de ônibus e pegava um táxi próximo só para você não queimar Não o chegar- filme da banda. Pô, tinha Não isso, chegar cara. soltando do ônibus na Essa é a verdade, É Alex. verdade. Nua e crua, não tem Mas como é. esconder. Isso é bom pra galera dessa geração nova, né? Que tá, principalmente está muito estourada aí. Entendo que teve toda essa Teve. Meu irmão, capinar, né? Fazer eu toda costumo a parte falar o ali. seguinte, a gente regou muito, a gente preparou o É terreno verdade. para que muitos hoje estejam colhendo verdade. numa terra fértil É verdade. que você, nós, Banda e Voz, Rebanhão, todo esse pessoal trabalhou essa terra, arou essa terra. É verdade. Porque se você chegar numa terra e plantar sem ter sido preparado, não vai dar em nada. Não vai dar em A nada. semente vai secar e acabou, morre. Então, isso aí tem que ser É verdade. falado, ainda que não seja muitas vezes reconhecido, mas a gente precisa falar lógico. que E há o espaço há é que pra se isso. ter esse entendimento. O espaço né, é para isso, lógico. Poxa, a gente vivia desse jeito, a gente fazia por amor aquilo. É. Muitas vezes eu peguei esse meu baixo, que era a minha ferramenta de trabalho, saía da casa da minha irmã, onde eu morava aqui no Rio, minha família de Cabo Frio, e morava na minha irmã Vânia. Eu pegava o ônibus com baixo enrolado, às vezes não tinha nem capa, enrolado num cobertor. Não tinha soft case, nem case, nem nada. Esse nome soft case não existia. Depois veio aparecer case. Case, Mas quem tinha era caixa. Mas o meu era embrulhado num cobertor no início. E muitas vezes... É verdade. Alex, Cobertor. eu entrei no ônibus. Não foi uma nem Exatamente. duas vezes. Eu entrei no ônibus. Quando eu entrei no ônibus, me deparei com um bandido batucando com um revólver no cano, assim, da pessoa segurar. Sim. E eu ali ficava clamando a Deus para não deixar levar minha ferramenta de trabalho. Entendeu, cara? Então, essa história, para mim, eu louvo a Ou pro Deus. cara te dar um tiro achando que aquilo era um fuzil enrolado também. Da corria esse risco, cara. Deus, mostra para ele aqui que é um baixo. Mas se mostrasse que era um baixo, também estava arriscado ele querer. Enfim, mas foi toda essa trajetória que foi, assim, sabe, vivida assim,
muita árdua. É. Um caminho muito árduo que a gente foi trilhando, mas eu tenho certeza que Deus tinha preparado. Sem dúvida. E aí eu e meu primo, aquele monte de manga, aquele monte de tangerina, a gente teve uma brilhante ideia, pô, vamos vender tangerina, com 8 anos de idade. Pegamos as tangerinas, botamos na geladeira de noite, as mangas tudo limpinha, lavadinha, e quando chegou no outro dia a gente botou num carrinho de mão e fomos para a beira do campo de futebol, vender tangerina com 8 anos de idade. Sim, Meu irmão, vendemos tudo, ganhei um dinheirinho. Ali foi o start, sabe, de que vale a pena você trabalhar, que Deus abençoa. Foi o primeiro empreendimento do Vaguinho. Foi meu primeiro empreendimento. Bacana. Eu me descobri como empreendedor aos 8 anos de idade. Legal, legal. E eu nunca mais eu parei de trabalhar. Nunca mais ficou duro. Com 14 anos eu assinei minha carteira, 13 anos eu assinei minha carteira como office boy em uma ótica Contínuo. municipal. Eu fui né? contínuo da fábrica Contínuo, Bangu. né? Era auxiliar de serviços gerais. Eu fui contínuo da fábrica Bangu, onde hoje é o Shopping Bangu. Shopping Bangu. Então, com 13 anos eu assinei a carteira, por quê? Com 11 anos, lá na rua, lá em Irajá, era uma rua muito grande, muito comprida, quase uns 2 quilômetros de rua. E até interessante dizer, sabe o pastor Daniel Pereira? Sim. Pastorzão Daniel Pereira? Sim. Daniel tinha uns 11 anos de idade, eu subia muitas vezes e descia aquele morro, isso aí eu já com 18, 19 anos, com um surdo nas costas, eu tocava na banda da Jovelina, acompanhava Jorge Aragão, Dicró. Já ganhando um din-din também com a isso música. já com 18, 19 anos. Sim. E me lembro que eu subia a rua, às vezes 7 horas da manhã, né, cara, cansado, carregando o surdo, aí o Daniel tava assim, ó. Ele pequenininho, ele sempre foi mais novo do que eu, aquele negão com aquele olhão grandão, Sim. que assim, magrinho. Aí ele no muro assim, ô Vagão, meu apelido era, ô Vagão, Jesus te ama, tem uma obra na sua vida, hein, rapaz? Aí eu olhava pra ele, valeu, Daniel. Aí subia, 7 horas da manhã cansado, ele tinha tocado a noite inteira, né? Que pros outros não era trabalho, Sim, mas você de 10 às 4 da manhã tocando surdo, sim, cantando. pô, cansativo. Mas antes disso também em Irajá, nessa rua, o que é a brilhante ideia que eu tive? Meu pai saía muito cedo para ir trabalhar, 4 horas da manhã. Tua mãe era do lar? Minha mãe fazia faxina. Ah, tá. Minha mãe Fazia cozinhava. serviços assim. Minha mãe fazia salgadinho, minha mãe costurava, trabalhou em fábrica beleza. de luvas, costurando. Fez Também muito fazia lá a parte dela. se virava. Então tinha esses 2 exemplos dentro de casa. Então eu e minha irmã, muito novo, a gente começou a trabalhar. E com 12 anos, quando meu pai ia descer para poder ir para o trabalho, eu já descia com ele para comprar pão. Eu pegava 7 horas no colégio, meu pai descia 4 horas da manhã, eu descia com meu pai para comprar o pão, subir, comer aquele pãozinho quentinho, que até hoje eu sou apaixonado, Delícia. um pãozinho quentinho com ovo, Oh. para depois eu ir para a escola. Eu subi e desci aquela rua, quase 2 quilômetros, só para comprar o pão. Uma vizinha, Dona Ruth, que eu posso dizer assim que eu agradeço muito, já falecida Dona Ruth e a sua família, porque era o único telefone que tinha na vizinhança. E quando eu comecei a tocar com alguns artistas, né, era lá que o pessoal ligava, né? Era o contato. Entendeu? Me lembrou da minha casa Te lembrou também. alguma coisa, né? Era o único telefone da casa, era a minha casa. Aí meu pai pegava e deixava os vizinhos falar. E aí quantas vezes eu dava, ô Vagão, telefone. Mas não chega lá. Chega lá, Juvelino, ó, bonitão, amanhã, 18 horas, tem que estar lá em Niterói, hein? No Cubanco. 18 horas, todo de branco, hein? O show é 7 horas. Pessoas bacanas que nos ajudam, né, cara? Faz parte dessa história, né? Isso tem história, né? O som também, né, cara? Já fica coisa muito presetada lá. Familiarizado, então tu, fica mais tu sabe fácil, né? a vantagem? Não. A vantagem de você ter o estúdio é que, por exemplo, os microfones eles já ficam na bateria. Sim. Já fica tudo organizado. Sim. E quando você vai gravar num estúdio fora, a bateria, quando você chega, ela não está nem montada. Não, é terrível, Aí tem que montar a bateria, botar os microfones, passar o som, fazer todo aquele... Isso tudo vai comendo as horas também no estúdio. O Né? que é 6 horas viram 4. Exato. Até você montar. O meu porque já fica tudo pronto. tem os estúdios que comem horas. A gente sabe como é que é, né? Porque o certo é você chegar no estúdio e pelo menos, tudo bem, meia horinha ali. Mas tem estúdio que o cara, vamos montar ainda a batera. Aí também, batera tem as Passa questões aí. pessoais. E Som, tem as questões pessoais de som e tal. Felipão, gira pra mim essa tela aqui, que eu gosto de ver meus patrocinadores masters aparecendo aqui de uma forma bacana. Né? Isso. Esse projeto bonito que eu fiz aqui, isso tem que aparecer também, né? Me fala uma coisa, o Guigui. A gente vai ter, estamos começando 2023,
E as Quase no perspectivas. meio do ano já. Aí, Então, né? A gente está começando, que eu falo assim, né? a coisa Começando a acontecer, né? A gente está começando a acontecer. acontecer. Primeiro período ali de primeiro trimestre e tal, a coisa ainda vai muito pro carnaval e tal. A nossa questão musical, ela é mais a partir de abril, maio, a coisa começa a gerar mais. No segundo semestre de 2022, acabou a pandemia e tal, a coisa começou a dar uma clareada e a gente somos músicos, né? Temos o nosso trabalho, somos músicos profissionais, vivemos de música. Começou a acontecer novamente eventos e tal. Mas qual é a perspectiva de vocês para 2023? Vocês já têm algumas coisas assim, fora esse projeto que o Júlio acabou de falar, que está lá na mão, né, do pessoal só esperando, então. Mas a gente vai ter, vamos ter inclusive um projeto agora juntos aí, vai fazer, acho que foram comprados 16 ou 18 eventos aí do Novo Som Catedral, mas fora esse projeto que já está marcado para junho, né, se eu não me engano, Começa em junho. O que o Catedral tem de inédito? Já tem alguma coisa de inédito? Ou ainda há uma projeção de ter alguma coisa de inédita? Descartando não. Fora o projeto que o Júlio falou? Então, o que a gente tem de diferente esse ano para 2023 é um show diferente, né? Nós fizemos, como o Júlio falou, a gente fez no ano passado o show eletroacústico e a gente programou. Esse ano a gente está fazendo 20 anos da gravação do Catedral Acima do Nível do Mar, que foi aquele trabalho acústico, foi um sucesso muito grande. E que também marcam, infelizmente, né, o falecimento do nosso guitarrista, do César. Sim. Então a gente está com um projeto que era um projeto até para o ano inteiro, de 2023, mas acabou que surgiram muitos convites para o primeiro semestre. Então a gente resolveu ainda manter alguma coisa no primeiro semestre ainda e deixar esse projeto para o segundo semestre. Então no segundo semestre a gente lança essa turnê, as datas já estão abertas já para contratantes, que é a turnê o Catedral Acústico, né? Que marca... É o Acima do Nível do Mar. Que marca a gravação do Acima do Nível do Mar, que foi o Catedral Acústico de 20 anos atrás. Parece que foi ontem. Passa rápido, né? O último projeto que o Cezinha gravou, qual foi, gente? Me lembre aí. Então, César gravou. O último foi a Resposta de um Desejo, que saiu depois do Acima do Nível do Mar. Ia sair naquele ano. Só Qual ano? Que era 20 anos atrás, 2003. 2003. Era 2003. Ia sair em 2003. Aí, por conta da nossa mudança de gravadora na época, então a gente saiu da Warner e foi para New Music na época. Aí surgiu essa oportunidade de a gente fazer o acústico. Então aí a gente deixou, o trabalho já estava tudo pronto, né? Já estava gravado, a gente deixou, falou assim, não, então vamos fazer o acústico esse ano, que marcava também os 15 anos da banda, porque a gente tinha feito um ao vivo com 5 anos, a gente tinha feito 10 anos ao vivo, e aí como estava nos 15 anos da banda, a gente falou, então vamos fazer esse acústico Acima do Nível do Mar. Primeiro ele. Exatamente, a gente lança esse trabalho esse ano, em 2003, e em 2004 a gente lança A Resposta de um Desejo. Que foi a última participação específica do César. A gente fez desde o Acima do Nível do Mar, são as homenagens que a gente fez para o nosso irmão. Certo. No Acima do Nível do Mar, a gente aproveitou uma música que ia sair na Resposta de um Desejo, pegamos um solo de Rio de Janeiro a Dezembro e botamos o solo de guitarra na versão acústica. Esse solo é do César. E no A Resposta de um Desejo, além de, claro, todo o álbum, o César tocando, a gente fez uma capa com os quadros que ele pintava. E a capa toda, então, foram algumas homenagens que a gente tentou prestar pro nosso irmão. Aí o que é coisa? Porque, como é que eu não tinha como justificar a passagem do Emerson sem falar por que ele foi parar no Novo Som? E porque é o seguinte, na época o Ney e o Nanato, acho que tinha um negócio no Conto da Sereia, rolou um Conto da Sereia. E os caras meteram o pé, rapaz. Cadê o Nanato e o Ney? E bicho, foram tocar com o Jefferson Monteiro. Foi, bicho. Foi. O Jefferson Monteiro tinha saído do Alto Sorvore. Isso, era um cantor. Isso. Cara, eu nem. Olha, e aí, velho? Eu nem me lembro, já é mesmo, né? Não, assim. Agora eu vou, mas é mesmo. Pois é, a gente conseguiu sem um guitarra e sem um tecladista. Lembra disso? Meteram o pé. Foi, meteu o pé. Eu falei, rapaz, e agora? Aí a gente tinha que estar 100% nos troços. Aí, cara, o que a gente vai fazer pra tocar com a gente? Lembra que a gente ficou correndo atrás? Sim, porque a gente. Chamamos o Joelson, o Joelson foi lá tocar um tempinho. Sim, e o Emerson veio tocar o teclado no lugar do Ney. Ficou um tempinho ali naquela época.
O Emerson tinha tocado antes com o Canto da Terra. Sim, O exatamente. Emerson tocava, isso eu me lembro. O Emerson tocava com uma banda chamada Canto da Terra, o Emerson tocava com ele. Sim. Aí depois, não durou muito tempo. Foi quanto tempo? Não, foi pouco foi tempo. rápido essa passagem. Foi rápido. Vocês foi o Emerson, aí você chamou o Azeitona. A tocar começou a ensaiar guitarra. porque o Novo Som tinha uma programação que era no Carnaval, lá em Suruí. Isso. Vocês iam participar no Carnaval, né? Sim, Tipo aquele retiro, né? Fazer o retiro. Ia fazer o Carnaval, aí o garoto estava ensaiando, o negócio lá no Carnaval, ele falou, caramba, vou tocar Carnaval. No negócio não deu certo. Não deu certo lá com o outro também, com o Garganta, né? O Garganta, quando seria. Aí, quando seria, aí tudo bem. Aí, mas Deus, Deus descreve as coisas, né? Quando escreve, ninguém não tem como apagar, não. Aí, depois eu fiquei sabendo que lá, o Neizinho também voltou, porque o Neizinho já estava lá, o Neizinho me ligou. Foi o Neizinho que me ligou, na verdade. Porque vocês lá no ensaio, lá, não sei o que, chamaram, brincando lá, pô, maior facão, não sei o que, acho que o cara tomou as dores. Foi. Azeitona ficou estourado. Azeitona tomou as dores, aí o Azeitona meteu o pé, de repente o cara, no dia de viajar, praticamente um dia antes. Eu lembro que foi um dia antes. Foi um dia antes, o cara mandou o limbo. Aí o Neizinho ligou lá pra casa, 2260, 450. Pô, Naná, tudo bem? Não sei o que. Fala aí, cara. Pô, Ney, como legal, não sei o que. Pô, cara, aconteceu isso. Pô, de repente, os caras estão... Você já conhece, não sei o que. Não, cara, tamo junto. Pô, tem a mochila nas costas, parti pra Padre Miguel. Aí cheguei, né? Fizemos lá o trabalho, aí no final conversei com, pô, galera, foi uma bola fora, foi um negócio aí, a gente já pouco tempo nesse meio aí, nego promete as coisas, os caras quando já tá no meio, que o Jefferson já cantava no Sovoro no tempão. Sim. Aí, mas graças a Deus, mas é uma história que tu vê que né, de repente o negócio vai, desanda e não, pera aí, é aqui mesmo, eu amo vocês aqui. Eu sempre fui um cara que eu sempre imaginava o que poderia acontecer na frente. Legal. Tinha promessa, mas eu sempre fui um cara que batalhava. Sim. E aí o cara ligou, de Fortaleza. Meu irmão, nunca imaginei Fortaleza, no meu sonho. Quando eu falava em Nordeste, pra mim eu pensava mais em Recife. Nunca imaginei aqui. Na minha cabeça, um dia eu ia embora pra São Paulo com a banda. Tinha aquele negócio, tudo acontece em São Paulo e Rio. Esse cara ligou, aí fez uma proposta. A gente ficou tentado. Por quê? Isso foi em junho. Voltando à fita, fevereiro de 2007. Nós estamos agora em 2007. Já tinha lançado CD em 2004, 2007. Nós estávamos na igreja, na nossa igreja, aliás. No sábado tinha um congresso, sexta, sábado, domingo. E de manhã é tradicional lá no Pará ter a manhã de avivamento, né? Faz parte do congresso. Sim. Só que no sábado à noite, adolescente, sábado à noite, a gente estava no colégio com as caravanas tocando, aquele momento de comunhão de jovem, né? Sim. A gente chegou no culto com muito sono. Estava lá, que era a banda principal. E tinha um pastor que Deus usava ele muito em revelação. Pastor Washington. Hoje ele reside em Araguaína. E a gente estava lá meio, ele pregando, a gente meio com sono. E ele tinha um mistério com Deus assim, ele tá pregando, porque Davi, aí ele parava. Aí ele falava, aleluia. Aí Deus revelava algo para ele. Nesse dia ele estava pregando, fevereiro de 2007. A gente lá meio que dormindo, ele... No meio da mensagem ele parou. Aleluia. Quando ele falava isso, a igreja já pegava fogo. Porque já conhecia ele. Vinha alguma coisa ele de Deus. Ele diz, Deus me mostra o nome. Som e louvor. Quem é? Tá, todo mundo acorda. Ele fiquem de pé. A gente ficou. Ele, assim diz o Senhor dos Exércitos. É chegado o tempo de cumprir todas as promessas que tenho feito a vocês. Arrume as vidas e as malas. Porque esse ano eu vou tirar vocês daqui. E vou levar vocês para uma cidade, de lá vocês andarão o Brasil e o mundo. Isso em fevereiro de 2007. Quando foi em junho, esse telefone toca, desse rapaz aqui. A gente ligou o quê? A promessa com o telefone. Lógico. Adolescente. Sim. Mesmo assim eu fiquei com o pé atrás, né? Aí mandei um amigo que trabalhava com a gente. Vim aqui na época. Aí o cara impressionou esse amigo. Chegou lá dizendo, não pode arrumar mala, é isso mesmo. Juntou a promessa com o que ele viu aqui. Quando foi, a gente marcou a viagem para agosto.
Aliás, Júlio, vim embora. Alguns não poderiam vir, mas ia eu, o tecladista e o batera. E arrumar o resto da turma aqui. Quando a gente marca a viagem, em julho, aliás, agosto, desculpa, meu pai, ele morre faltando 15 dias para a viagem. Dia 2 de agosto de 2007. Então eu ali dei um passo para trás. Como é que vai ficar, né? Meus irmãos já estudavam fora, minhas irmãs. Morava eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Eu falei, eu vou ficar para cuidar da minha mãe. Aí foi quando minha mãe disse, não, você vai, porque quando eu estava grávida de você, Deus falou que ia chegar um tempo que você ia voar e não era para me segurar. É uma coisa, escutou vozes contrárias, palavra de maldição, absolva o que é bom, retenha o que é bom, o que é do diabo, o que é de inveja, o que é de maldição, lança por terra, você tem poder para fazer isso. Faça como eu, se posiciona diante de Deus. E fale para Deus, a sua palavra tem que se cumprir na minha vida, Pai. Eu preciso desse milagre, com certeza ele vai. Glória a Deus. Hoje, você escolheria permanecer no teu estilo musical, que é esse estilo musical bem pop, né? O pessoal chama... tem esse papo de novo som com roupa nova, Catedral com Legião Urbana, e tem o papo do Matos Nascimento com Ray Charles, com Tim Maia. Essas comparações de timbres e de vozes. Você já teve vontade de cantar outro estilo? Vontade? Né? Vontade. Às vezes acontece. Por exemplo, no novo som, eu sempre gravei... a minha preferência é black music. Eu gosto de Lionel Rich, de The Commodores, de Dionne Warwick, né? Eu gosto dessa linha. E o Geraldo já é uma linha mais de rock, e o Mito já é uma linha mais clássica de jazz e tal. A junção do novo som musical é essa. Mas eu canto rock. Tem algumas músicas que são rock. Então, são algumas músicas de rock que eu falo. Eu me lembro que no princípio da banda, quando eles começaram a gravar Heróis dos Heróis, essa música que você cantou com a gente, eu falei, poxa, gente, eu acho que eu não tenho voz pra isso. Meu lance é mais swing, é uma coisa mais de black music, é onde eu gosto. Não, vamos tentar. E rolou. E rolou. Você já teve vontade de gravar alguma coisa que você ainda não tenha gravado a nível de estilo? Algum estilo que você ainda não gravou, mas que você fala assim, poxa, se chegasse uma música assim, ou uma oportunidade assim de gravar, eu gravaria? Olha, fica à vontade de falar. Talvez eu seja o cara mais estranho, músico mais estranho. Eu não gosto de jazz. Não gosto de ouvir jazz. Porque eu gosto da coisa quadrada. Quadradinha mesmo. Gosto de quadrado. Gosto de coisa caretão. É o que eu gosto de escutar. Que acaba sendo extremamente comercial, né? É, comercial. E como minha carreira deu certo, e todos os discos que eu lancei, todos deram certo. Todos. Não teve um que isso aqui deu errado. Todos deram certo, que eu tenho assim, uma percepção musical que eu sei que vai agradar. Então, quando eu componho, eu sei que vai agradar. Então, como José... Eu falei, isso aqui vai estourar. E estourou mesmo. Estão querendo gravar em japonês. Então, eu não tenho vontade de mudar, de cantar um funk, não tenho vontade de cantar... Depende do funk. Porque o funk... funk americano, né? Tá ligado? Funk, lógico, funk americano. James Brown. Um soul, né? Isso, soul. aí já é diferente. Então, agora, você curte isso, né? Eu acho que você curte bem isso. Gosto. Essa linha, né? Se tem metaleiro, então... Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire, então... E se tiver metal, então... Metaleira. Sim. Muito bom. Mas eu não tenho vontade de mudar de estilo, não, porque o time que tá ganhando. Não, sim. Então, Eliel do Carmo se torna um grande locutor, um grande comunicador, um cara dos microfones da rádio, né? O cara ali top. E de repente ele tem uma veiazinha política. Eu queria saber isso. Assim, foi uma coisa que você já tinha também, tal qual a ideia de se tornar locutor, de se tornar um comunicador e correu atrás disso? Ou não? Foi uma influência ali da vida política junto com o Fábio, que é um grande político hoje aqui, deputado do nosso estado, do Rio de Janeiro. Como é que foi isso? Foi uma coisa que surgiu ou já existia essa sementinha também, tal qual como de ser locutor e comunicador? Não, sempre existiu. Eu sempre fui muito ligado à questão da política. Assim que eu entrei na rádio, na Rádio Melodia, o Francisco foi deputado federal por 3 mandatos, e eu acabei participando de todos eles, dos bastidores, coordenando a equipe, não é? E trabalhando de fato. Envolvendo ali de forma direta. E o Francisco sempre foi um dos melhores parlamentares que nós tivemos, graças a Deus. Francisco, no ano de 84, foi o deputado federal mais votado do Brasil. E isso acabou sendo assim um momento, uma marca e um momento muito especial
para a gente que trabalhava com ele, né? Trabalhava nos bastidores com ele, e a marca, o respeito do povo, até hoje, onde você chega, quem conheceu e você lidou com ele, você trabalhou diretamente com ele. Vi isso. Né? O Francisco sempre foi esse cara, e ele sempre falava: política é para resolver a vida das pessoas. É um negócio que eu nunca vou esquecer. Que se não for para isso, esquece. Não vale. Não vale. Se não for para você estar ali ajudando as pessoas, se não for para você estar dando atenção às pessoas, não vale para absolutamente nada. E até porque política a gente faz toda hora, né, Alex? Política é aqui, política é agora. A política é isso aqui, isso aqui. O que acontece na nossa vida é isso aqui. Então, tá aqui. Relacionamento. Você vai abrindo isso. E aí, continuei. Hoje tem outros nomes, né? Expertise. Pois é. Coisa do modernismo. Qual a expertise do cara? Não, a expertise do cara é ser político. O cara imagina. é profissional e político. Pois é. Expertise do cara. Imagina. Relacionamento. Então, o Francisco sempre passou isso pra gente, e eu vim com isso. O Fábio veio em 2002, deputado estadual. O Fábio está no 6º mandato. Sim, né? E a gente com o Fábio também. E aí surgiu a oportunidade. O Telmo não quis vir mais deputado, vereador, depois pagou. Não quis, aí abriu esse espaço. E eu, né, aguardando, e até que chegou o dia do Fábio chamar, e aí fazer, de fato, o convite. Eu sou muito, assim, seguro nesse sentido, né? De, se eu tô aqui, eu quero. Não, eu até poderia ter feito isso, até na época do Francisco, não fiz. Sim. E aí o Fábio chegou: não, eu tô precisando, a gente precisa de alguém na capital, na cidade do Rio, para poder fazer a nossa sede aqui. A gente daqui, juntar, eu não tenho como... O Fábio era um vereador da capital junto com o deputado. Acabou, é isso aqui, né? Para fortalecer. E aí surgiu a ideia. Perfeito. Em 2020 teve aquela campanha, uma eleição extremamente atípica por causa da pandemia, onde podia fazer campanha, podia se aglomerar, muito complicada, e uma das eleições mais difíceis é para vereador. É impressionante, né? Que às vezes a pessoa quer votar em você, gosta de você, mas o primo dela, o pai dela, candidato, a mãe dele, mora na rua. Vereador. Impressionante. Vereador é o cargo legislativo onde, até então, pelo menos na teoria, a pessoa fica mais próxima da população. É o síndico. Né? Exatamente. É o síndico. Às vezes começa pelo síndico da rua. Exatamente. Né? Primeiro de tudo é saber que, na realidade, tudo que a gente alcança, tudo que a gente não é porque somos perfeitos, não é porque Deus é que dá as condições da gente ser inserido no contexto das oportunidades que acontecem. Ou seja, a gente não pode abrir mão do nosso sonho, mesmo com todas as dificuldades. Isso aí não é papo de guru de autoajuda. Não. Todo mundo alcança porque mantém a consistência, não desiste, mas tendo sempre a visão de que é Deus que está no controle de tudo. A gente é apenas canal, né, para abençoar outras pessoas. Então, se você tem o teu sonho, corra atrás do sonho, batalhe por ele mesmo, faça a sua parte. Deus, a dele, ele sempre fará. Sempre. Deus não se omite. Tá certo? Então, a gente está aqui para orar por você, torcer por você e saber que, na realidade, aquele que não desiste é aquele que alcança.
E, então, paralelamente, o pastor tinha pedido para eu e o Davi, compor uma canção falando... Ele queria uma canção só, para ser a canção da campanha, a restituição, para ficar marcada. Canção da campanha, a música da campanha. Sim. Cara, a gente foi orar e acabou que a gente acabou compondo 9 canções com o mesmo assunto, restituição, sobre restituição, né? A gente compôs aquela Bendita Será a Tua Casa, falando sobre família. Bendita será a tua casa. A gente compôs 7 vezes mais, compôs Restitui, né? Baseado no texto que diz, esse é um povo saqueado. Aliás, depois deixa eu falar sobre essa canção, que o pessoal... essa canção aí, porque quando a gente fala de restituição, as pessoas automaticamente associam, acho que você está falando de dinheiro, ou de finanças, ou de coisas só. E não é isso. O texto diz, esse é um povo saqueado e roubado, foram postos em cavernas, estão lançados em prisões, e não há ninguém que os liberte, e também não há ninguém do povo que se levante para dizer, restitua, devolva-me. Ou seja, é Deus reclamando que o povo estava aceitando o roubo e não estava clamando, tomando uma posição e clamando. E aí eu peguei esse texto e falei, rapaz... Só que no final de um culto, uma moça me chamou. Naquele dia eu estava ministrando louvor, aí eu já estava mesmo integrado no louvor, eu estava ministrando louvor, e uma moça me chama no final do culto, num dia que o pastor estava pregando sobre esse tema de restituição de família. E ela me chama e fala assim, eu poderia falar com você? Eu ministrei o louvor, eu estava ali, e sabe, motivando, incendiando o povo. Aí eu falei, tá bom, eu desci, fui falar com ela, uma senhora. Ela falou assim, eu queria saber, amado, se você de verdade acredita que isso tudo que foi dito aqui é uma verdade. Eu falei, caramba. Claro que eu acredito, irmã. Não, claro, a gente crê de verdade nisso que a gente está pregando, a gente crê. Ela falou, porque o que acontece? Aí ela me conta que ela tinha sofrido, tinha 4 meses, 3 ou 4 meses, eu não lembro exatamente quanto tempo era, mas não eram muito tempo. Ela tinha perdido a família toda num acidente de carro. O marido, os 3 filhos, um bebê, inclusive, num acidente de carro. E ela falou que só ela havia sobrevivido. E ela falou, por que o Senhor não me levou junto? Rapaz, tu ouve um negócio desse, a mulher calando ali. Eu fiquei mudo, assim, olhando para ela, e eu não sabia o que dizer. O que você diz para uma moça dessa? Teoria é uma, prática é outra, meu Deus. E agora o que eu falo? Exatamente, a mulher está falando que você está falando de restituição. Ela me perguntou, será que eu vou conseguir ser feliz de novo um dia? Porque eu morri, junto com a minha família. Ela falou isso. Deus vai restituir a minha felicidade, a minha alegria de viver? Como é que você diz para essa mulher? Não, você vai ser feliz. Cara, eu fiquei... Aí ela chorava e eu chorei junto. O que eu fiz foi ficar quieto e chorar junto com a mulher. Caramba. Eu não consegui dizer nada. E eu fiquei... Ela foi embora, depois eu fui para casa arrasado. Porque eu falei, mano, eu não tive o que dizer pra dona, como é que... Foi um momento que você foi quase que desafiado, exatamente, né? Pessoal, o que você fala pra mim? E aí, faz o que? Eu falei, rapaz, como é... E aí eu fui pra casa, e a canção Restituição, eu comecei, depois a gente sentou, eu e o Davi, a gente terminou, era o que eu queria ter dito pra mulher. Pra mulher na hora. Era o que eu queria ter, era o que eu queria ter dito. Não, e naquele momento... Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou para ti. O Edmilson, né? O mito. Só o mito. Esquece o Pascoal, ou seja, esquece o artístico, esquece o ministerial, né? O conhecido. Como é que é o mito no dia a dia, cara? Como é que é o teu dia a dia? O que você faz no dia a dia?
né? O que você curte fazer no dia a dia, quando não está, logicamente, sendo o Mito Pascoal? Com viagens, produção e tal. O que você faz no dia a dia? Fala pro pessoal que o pessoal vai curtir bastante isso aí. Fala aí, GG, já se liga que essa aí vai ser para você também. Cara, eu tô sempre, assim, para não enferrujar, eu sempre tô tocando alguma coisa, ou dando uma estudada. Eu tenho piano em casa, piano na sala, você já esteve lá, a gente já fez um lance junto lá. Aquilo deu o que falar lá na internet. Exatamente. E, bicho, eu gosto de ver séries, principalmente sobre artes marciais. Muita TV, né? E muita vida, muitos filmes, né? Posso até puxar isso aí, filmes pra caramba, né? Você é um cara bom de filme, né? Bom de filme. Eu treino artes marciais. Eu gosto de navegar na internet também, no Instagram. Mas vem cá, peraí, não vai falar da padariazinha, não? Padariazinha? Sempre. Peraí, né, GG? Aquela padaria, né, bicho? Vai falar que no teu dia a dia não vai falar da padaria? Eu vou falar, gente, olha só, faltou aqui. Eu faço compra todo dia. Já vi um cara fazer compra todo dia. Eu conheço todo mundo no comércio, todo mundo me conhece, uns por causa do Novo Som. Tem gente que me conhece até por causa de futebol. E aí, então, beleza, não sei o que lá. Eu vou no mercado todo dia. Quando eu faço live, o pessoal do comércio todo fica ligado. Tá na minha live. Aí, às vezes, eu vou... Tem um Biel, o dono do supermercado, que eu vou... Ele falou assim, Mitão, quinta-feira vai ter live? Pô, eu vou mandar um negócio lá pelo WhatsApp pra você. Aí, quando tá no WhatsApp, ele toca James Taylor. You've got a friend. Legal. E eu gosto eu gosto de sanduba, gosto muito. De vez em quando eu fico vendo os programas de culinária lá no Food Network. Eu não sou muito bom de cozinha, igual a vocês. Uma mulher cozinha pra caramba. Inclusive, um parênteses, teve um dia que a gente saiu do show muito tarde, estava tudo fechado. Aí a gente encontrou um restaurante, um estado desse aí, que tava fechando ainda. A gente parou, pô, mas aí o dono, uma van cheia de homem, comendo pra caramba, ia ser uma grana boa. Não, mas o cozinheiro já foi embora. O Alex falou assim, e se a gente entrar na cozinha aí? Aí o dono falou, pô, cara, sério, mesmo. Demorou. Os caras entraram na cozinha, o Alex Natinho também, né? Natinho também, né? Bicho, daqui a pouco tinha um banquete pra gente. Né? Saiu um lance bife, frango, batata frita, arroz. Bicho, a gente comeu pra caramba, porque a gente não tinha luz no fim do túnel. Tava na onça. Né? Que era bem tarde já, pô, o cozinheiro já meteu o pé, cara. Mas se vocês... O cara tinha espírito carioca, né? Sem contar com os nossos churrascos lá em Barra de São João, né? Né, GG? Na volta, aquela bananinhazinha maravilhosa. Na rota ali da quando a gente fazia show lá, que a mamãe tinha aquela casa lá, a gente parava lá direto. Então, lá perto da tua... Ali, perto de onde você mora, aqui no Recreio, tem uma padaria lá. Do lado. Cara, se eu morasse ali perto, ia dar ruim pra mim. Mas aquela de Padre Miguel, quando a gente vai na tua casa, também é maravilhosa. Maravilhosa. Pô, eu e o GG, a gente sempre parava ali pra comer um pão com salamin. Aquele pão com salamin, bicho. Sem contar com o prensadão, né, amigo? Pô, prensadão lá. Outro dia a gente saiu, o Ronaldo é saxofonista dos Sonoros, ele tem tem um serviço de van e tal. Aí uma vez ele levou um Novo Som, não sei aonde. Não sei se foi no bairro Amazonas lá, aquele escuta a melodia, sei lá. Aí na volta, o próprio Ronaldo falou: Mitão, aquele prensadão na esquina da tua rua, hein? Falei, vamos parar lá. Aí parou a banda toda lá, né, GG? Só, a banda é assim, tá? A gente gosta de rua, de comida de rua. A gente come de caviar, pãozinho com mortadela, Coca-Cola. Eu tocava de Marechal e a pizza da Lux. A pizza da Lux. E eu vinha com o Geral, toda quarta-feira a gente tocava na igreja aqui na Barra. Cara, aí, quando a gente... Sempre a gente parava no churrasco, né, GG? Pão de alho, churrasquinho naquele. Porco de churrasco também? Na minha rua. Lógico. Delicioso. Aqui a gastronomia aqui é variada. É o que o Alex falou. Um dia é caviar. No outro dia é podrão, pé sujo, e a gente vai bonito. Eu não quero... Qual a procedência? Não tem isso não, bicho. Aperta o nariz e come. Fala, gente, aqui é o Cleilson da Lavanderia Nova Barra. Tô passando aqui no podcast do meu amigo Alex Gonzaga para desejar a vocês um feliz ano novo. Olha, não se esqueçam, roupa suja não se lava em casa, se lava na Lavanderia Nova Barra. Valeu, um abraço, tchau, tchau.